Uma boa noite, sejam todos bem-vindos, se sintam acolhidos neste momento, que os corações possam se aquecer no Cristo na noite de hoje. Igualmente, uma boa noite a todos que estão nos acompanhando pelas redes sociais, pelo Facebook, pelo YouTube, que o Cristo, neste momento, esteja em seus corações, para que a gente possa então se harmonizar, sentir neste momento a presença da espiritualidade amiga a nos envolver. Lorival Lopes, passo do dia, diz assim: seja presente. Se está amando, sinta que está amando. Se está fazendo algo, sinta-o. Se está viajando, sinta a viagem. Se está alimentando-se, sinta o alimento. Se está orando, sinta a Deus. Quando você sente o que está fazendo, as suas forças se juntam num objetivo, não de se dissiparem, mas isso gera uma sensação boa ou ruim, conforme o tipo de atuação. É no momento de aplicar a atenção no que realiza, que você sente o que é. Não deixe escapar o instante presente. É mais feliz quem vive no presente, com a intenção de que ele sirva para o futuro que você está vivendo. Então, convido a todos para que neste momento a presença do Cristo esteja em nossos corações, lucificando as nossas mentes, acalmando os nossos pensamentos, que o Cristo, o nosso Mestre, o nosso irmão, o nosso companheiro, aquele que sempre está junto de nós, nos amparando, nos assistindo, nos encorajando a enfrentarmos as nossas lutas internas. Jesus, amigo, irmão, que tu possas neste momento amparar a cada um de nós que nos encontramos aqui e os irmãos que estão em seus lares nos acompanhando. Que a tua paz, Jesus, hoje e sempre, esteja junto de nós. Que assim seja. A Jailce vai falar para nós, então, o tema Superando o Medo, Solidificando a Fé. Boa noite a todos. Que o Mestre Jesus nos ilumine nesta noite na condução dessas reflexões. Quem de nós já não sentiu ou sente medo, ou medos no plural? Medo do escuro, medo dos espíritos, medo de perder quem se ama, medo de viver, medo de envelhecer, medo de morrer, medo da crítica, medo de se expressar em público, medo de amar. E por aí vai. São inúmeros os medos. Basta viver para ter medo. E todos nós temos medos. Alguns mais fortes que outros, e alguns, muitas vezes, muitos medos são até incontroláveis. E tem aquele medo também que é puramente instintivo, que é o medo que faz parte dos nossos instintos básicos. Até porque se nós não tivéssemos medo,
nós nos arriscaríamos, muitas vezes, colocando até a nossa vida em perigo. Portanto, o medo também é necessário para a nossa própria vida e para a nossa segurança. E tanto o animal quanto o homem pressentem situações de perigo e sentem medo. Então, o medo, até certo ponto, ele é uma reação natural perante aquilo que desconhecemos e ele se expressa por variadas formas no nosso dia a dia. E dentro da nossa jornada evolutiva, é preciso que nossos medos venham muitas vezes à tona para finalmente eles serem curados. E segundo Paulo, o apóstolo de Jesus, o medo tem origens profundas na alma humana e conhecê-las faz parte do bom combate. E o primeiro passo para a cura, o primeiro passo para nos curarmos é aprender a amar a nós mesmos. E há inúmeras possibilidades de mudança daquilo que nos perturba, daquilo que nos afeta. São muitos os caminhos que nos levam à solução de nossos problemas por esforço próprio. No entanto, como uma tendência atávica, é comum nós permanecermos paralisados, amedrontados, acomodados em nossas reclamações e complexos de vítimas diante das aflições da vida. Permanecemos inflexíveis, rígidos, como crianças mimadas que não se sentem capazes de providenciar a própria melhoria e que não possuem a autoestima necessária para se acreditarem fortes a ponto de sanarem suas próprias dificuldades. Nós preferimos então interpretar papéis de pessoas perseguidas, abandonadas e injustiçadas. E ao escolhermos essa lente, a da autocompaixão, como vítimas frágeis e indefesas, deixamos de enxergar os tantos benefícios que recebemos e outros tantos talentos pessoais que nos ajudariam a vencer as dificuldades e focamos somente nas frustrações e desgraças que nos sucedem. Mas quando nós nos conscientizamos realmente de que cabe a nós próprios a nossa salvação, pelo esforço e vontade pessoal, pela busca individual e perseverante, é que sim, daremos o primeiro passo em direção ao crescimento e à salvação desejada. E Joana de Ângeles nos convida então ao autocrescimento, assumindo a responsabilidade pela nossa própria felicidade. E ela nos diz o seguinte: descobrindo-se herdeiro de si mesmo, o indivíduo trabalha-se a fim de crescer emocionalmente, amadurecendo conceitos e reflexões, aspirações e programas a cuja materialização se entrega. Reconhece as próprias dificuldades e esforça-se para superá-las, evitando a autocompaixão, a autocompaixão anestesiante quão deprimente. Então, um dos primeiros benefícios colhidos quando nós assumimos a responsabilidade por nós mesmos é o surgimento ou o incremento da autoestima e da autoconfiança. Passamos a nos ver como pessoas fortes, espíritos com potencial para deuses. E automaticamente, então, a nossa vinculação com Deus se fortalece e passamos a usufruir do seu amor, do seu ânimo e da sua coragem. A vida, então, passa a ser vista como transitória e nos damos conta de que não estamos sozinhos nessa jornada. Deus nunca nos deixa só. Nós que por opção, por livre-arbítrio, nos afastamos dele.
nos achando que não somos merecedores do seu tempo, do seu amor. E por medo, então, não dialogamos com o nosso Pai, que está sempre de braços abertos, nos aguardando como filhos, a lhe pedir socorro, a lhe pedir a sua bênção. E Jesus nos ensina que essa mudança de comportamento, saindo da estagnação, do coitadíssimo, para a atividade de alto amor. E para essa atividade de alto amor requer luta. E essa luta, ela é a mais difícil. E ela é mais difícil porque ela acontece no íntimo do ser humano. É um lugar desconhecido e para alguns até aterrorizante, amedrontador. Essa luta requer a presença da fé, do esforço, mas sobretudo de coragem para desembainhar a espada que promove a luta da transformação e da renovação. E o resultado é o surgimento do alto amor, é esse despertar da consciência a respeito de si mesmo, descobrindo o herói que se encontra adormecido dentro de cada um de nós. E ao nos impregnarmos de amor, nós começamos a eliminar o medo de enfrentarmos a vida. E esse é, portanto, o processo, o objetivo da nossa encarnação, que é crescer, progredir, melhorar e não ficar esperando a salvação chegar sem o nosso esforço, sem a nossa contrapartida. A vida é nossa, vamos lutar por ela. O Evangelho segundo o Espiritismo ensina que a confiança nas suas próprias forças torna o homem capaz de executar coisas materiais que não consegue fazer quem duvida de si. Então a fé e a confiança são duas virtudes que se igualam. Ensina-nos as luzes superiores que Deus criou os espíritos todos iguais, simples e ignorantes, mas que em cada um colocou os princípios da sua evolução espiritual. E que tal se no dia de hoje nós recebermos uma mensagem via WhatsApp de Deus, especialmente de Deus para nós. E essa mensagem nos diz o seguinte: seja forte e corajoso, não fique desanimado e nem tenha medo, porque eu, o Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você for. Será que com essa mensagem Deus sabia que você estava abatido, triste e sentindo-se sozinho? Em meio a tantas lutas e dificuldades, por isso resolveu lhe enviar essa mensagem? Deus nos conhece na intimidade. E a primeira coisa que Deus deseja que você saiba é que você não está sozinho. Você não é um filho sem pai. Você não foi abandonado por Ele. E isso nos parece muito bom. Saber que Deus estará conosco aonde quer que nós vamos. Quando nós estivermos doentes, lembrarmos que Deus estará conosco. Que quando nós estivermos nos sentindo a pior pessoa do mundo, Deus estará ali, segurando a nossa mão com toda a ternura. Então a fraqueza, o medo e o desânimo são adversário das soluções que Deus tem para nós.
E talvez nesse momento você esteja se perguntando, mas como ser forte, corajoso e animado quando tudo está desmoronando na minha vida? E é aí que está a grande chave, a grande senha. Porque a fonte da fortaleza, da coragem e do ânimo está exatamente na percepção da presença de Deus em nossa vida. Deus está sempre ao nosso lado, atento e amoroso. Coragem. Sou eu, não tenho medo, disse-nos Jesus. E Jesus pronunciou esta frase no momento em que seus discípulos enfrentavam uma grande tempestade no lago da Galileia. Os ventos sopravam fortemente e ondas violentas castigavam o barco. Jesus estava com eles. Jesus não estava com eles, mas chegou bem no momento em que a embarcação corria o risco de virar e jogar seus amigos na água, no lago revolto. E era possível imaginar que poucos sobreviveriam ali. Mas Jesus surgiu no momento mais crítico, na hora do barco virar. Era madrugada e o mestre apareceu caminhando sobre as ondas. Os discípulos, porém, não o reconheceram de pronto. E nós, como eles, também não reconhecemos a presença amiga de Jesus nos momentos mais graves da nossa vida. Julgamos que estamos sozinhos na tempestade e que o barco da nossa vida pode virar a qualquer hora. Mas é no auge da crise que Jesus aparece, assim como ele apareceu para os discípulos. E esses discípulos estavam temerosos na iminência do naufrágio. E a eles Jesus ministrou a lição da coragem. O barco da nossa vida não vai virar se tivermos coragem para enfrentar os desafios do caminho. Problemas, desafios, obstáculos, eles sempre surgirão na estrada da nossa vida. E Jesus não impediu que a tempestade, a plena travessia do lago da Galileia. E ele não fez isso porque ele queria transmitir aos discípulos a lição da coragem, da autoconfiança e da fé. O mestre sabia que os seus discípulos eram medrosos e inseguros e por isso deixou que eles enfrentassem uma situação de perigo, para que através dessa aprendessem a exercitar a coragem. E assim então também ocorre conosco. Deus nos permite passar por dificuldades para que possamos desenvolver os dons que Ele colocou em cada um de nós no instante da nossa criação. Cada problema é um exercício de aprimoramento do nosso espírito, a fim de que nós nos tornemos mais fortes, mais conscientes dos nossos próprios potenciais. Quem cultiva o medo o faz por acreditar que o pior vai acontecer. E Jesus nos ensina, porém, a combater o medo pela fé e que o melhor vai acontecer. Então a fé nos dá a coragem necessária para lutar contra os nossos maiores temporais na nossa vida. Então tenhamos a certeza de que a vitória, ela é o prêmio dos corajosos e não dos temerosos. Joel Osteen é um pastor americano. Ele nos aconselha a tomar uma decisão a cada dia, a de escolher a fé em vez do medo. E coragem é a resistência ao medo, o domínio do medo, e não a ausência do medo. Isso quer dizer que uma pessoa corajosa não é necessariamente uma pessoa sem medo, mas uma pessoa que domina
o medo que sente. E se na nossa vida formos esperar passar o medo para nós agirmos, provavelmente vamos morrer esperando esse dia chegar. E até lá, as ondas já terão afundado o nosso barco. Então, queridos irmãos, quando estiver chovendo muito forte na sua vida, quando os problemas desabarem sobre você, não ponha o foco no volume de água que está caindo. Encha-se de fé e coragem e continue remando com sua mente firme na crença de que a tempestade vai passar. E depois dela, o arco-íris da felicidade brilhará em seu caminho. E quando sentir seus braços se enfraquecerem, quando o medo se insinuar em sua mente, lembre-se de que Jesus está presente dizendo: ei, meu irmão, coragem, eu estou aqui para entrar no barco da sua vida e remar junto com você. E mais uma vez, no Evangelho que o Mestre nos afirma: pois em verdade vos digo, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a esta montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Devemos compreender que o poder da fé realmente transporta montanhas e que para o espírito nada é inacessível. Pois quando a gente percebe a razão de tudo e interpreta com exatidão a sabedoria de Deus, a vida para nós não tem fronteiras. E é esta fé que nós precisamos desenvolver em nós, para que a paz e a confiança se tornem nossas aquisições espirituais e passem a fazer parte integrante de nós mesmos. Com ela, nós seremos capazes de remover todas as montanhas que encontrarmos em nossas vidas. Não as montanhas de pedra e terra, mas aquelas dificuldades materiais, morais, espirituais. E só assim estaremos caminhando na direção da nossa felicidade. Khalil Gibran é um poeta libanês e em um dos seus pensamentos ele nos diz o seguinte: que fé é um salto no escuro para os braços de Deus. Quem não tem fé nem salta, nem abraça, mas fica no escuro. E isso nos traz a certeza de que o Supremo Senhor está em toda parte e fala-nos na nossa intimidade, na intimidade das nossas almas. E é ali que nós devemos buscá-lo, fazendo calar o som estridente dos nossos interesses imediatistas, das preocupações do dia a dia, para que nós possamos ouvir Deus. É o Filho a conversar com o Pai. E a oração, filha do amor, não apenas súplica, mas comunhão entre o Criador e a criatura, constituindo o mais poderoso influxo magnético que nós conhecemos. Por isso, a necessidade da fé, guardando no coração a luminosa certeza em Deus, fazendo-o repousar numa energia constante de realização divina, alcançando a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei, com todos os valores da razão tocados pela luz do sentimento, traduzindo a segurança na assistência de Deus, exprimindo a confiança que sabe enfrentar todas as lutas com a luz divina no coração. É a humildade redentora que edifica o íntimo do espírito,
a disposição sincera dos discípulos que somos, relativamente ao faça-se no escravo a vontade do Senhor. Assim, para que possamos então movimentar a fé no plano exterior, é imprescindível venhamos a possuí-la ainda mesmo na diminuta proporção de uma semente de mostarda, que é bem pequenininha, que em pleno crescimento, através da elevação pelo nosso trabalho incessante, converte-se no reino divino, onde a alma passa a viver. Deus semeou em nossos corações a justiça e a bondade para que possamos desenvolvê-la. Isto porque Ele trabalha incessantemente em favor da sensibilização da nossa alma para os valores do bem. Por isso, a importância de cultivarmos a reflexão, reconhecendo as nossas limitações, para que nós possamos superá-las. E a fé que o Espiritismo preconiza não é uma fé contemplativa, capaz de levar a imobilidade para aquele que fica aguardando providências de Deus a seu favor. Muito longe disso. A fé que o Espiritismo preconiza é uma fé dinâmica, edificada lentamente e conscientemente à medida que vamos evoluindo. E Emmanuel, na psicografia de Chico Xavier, no livro Vinha de Luz, na lição 40, nos traz uma belíssima mensagem que diz o seguinte: que a árvore da fé viva, ela não cresce no coração miraculosamente. A conquista da crença edificante não é serviço de menor esforço. E que a maioria das pessoas admite que a fé constitua a milagrosa auréola doada a alguns espíritos privilegiados pelo favor divino. Mas isso, contudo, é um equívoco de lamentáveis consequências. Ninguém pode, pois, em sã consciência, transferir de modo integral a vibração da fé ao espírito alheio, porque isso é tarefa que compete a cada um. A fé é uma conquista individual. E temos aprendido com os amigos espirituais que o cumprimento do dever assegura a paz da consciência, pois nós sentimos Deus em nós através da serenidade que adquirimos e das alegrias íntimas que nada turva. E mesmo que a alma ainda esteja ligada aos impositivos da carne, ela sabe sofrer para elevar-se e encontrar a paz. E a oração é certamente um dos mais importantes instrumentos que o Pai coloca à nossa disposição para que essa conquista aconteça. E o apóstolo Paulo de Tarso insiste para que não desistamos de orar, seja para velar as nossas tarefas, seja para louvarmos a Deus, seja para nos alegrarmos frente aos combates pela vitória do bem, ou para adorarmos o Pai misericordioso e justo. Orar é pensar, é aproximar-se, é comunicar-se com Ele. E se nos momentos de orar faltar palavras próprias, Jesus nos ensinou a belíssima oração do Pai Nosso. E para encerrarmos essas reflexões, eu vou deixar com vocês, para nós, na verdade, um poema de André Sechelero, que tem como título Que Eu Não Tenha Medo. E ele nos diz o seguinte:
Que eu não tenha medo de descobrir, que eu não tenha medo de ser descoberto, de clamar e de sorrir. Não tenha medo de fazer o certo. Que eu não tenha medo de me expor, de falar a verdade e de mudar o que eu penso. Que eu não tenha medo de suportar a dor, de jurar lealdade, de ouvir o bom senso. Que eu não tema o ser que ainda sou, nem as máscaras que vou tirando, nem o lar para onde eu vou, nem as páginas que eu vou virando. Que eu não tema chuva, tempestade, trovão. Saiba ver adiante, calma, bondade e razão. Que eu não tema os maus, todos voltam ao Pai. Que eu não tema o mal, a ignorância, um dia se esvai. Que eu não tema mais. Gratidão, queridos irmãos, por mais essa reflexão e pela oportunidade de estar aqui para servir ao Pai. Boa noite a todos. Então, convido mais uma vez os irmãos, aqueles que desejarem fechar os olhos e buscar lá no seu coração a imagem do nosso Mestre Jesus, agradecidos pelo seu Evangelho, pelo seu amor a toda a humanidade. Bom Pai, Deus de infinita bondade, de infinita misericórdia, obrigado pela vida, obrigado por todas as oportunidades de cada dia vividas. Obrigado pelas alegrias, obrigado pelas dores, pelas tristezas, pelas derrotas, enfim. Obrigado por estarmos neste corpo, neste momento, vivendo no mundo, buscando o nosso crescimento espiritual, apesar das dificuldades. Mas temos a certeza que no fim dessa caminhada, com o nosso esforço, com a nossa coragem, com a nossa perseverança, iremos vencer, iremos crescer e evoluir. Pois Tu nos criaste, Pai, para a felicidade. Só não somos felizes porque assim não o queremos, por sermos ainda endurecidos em nossos corações, por ainda carregarmos dentro de nós o orgulho, o egoísmo, a vaidade, enfim, tantas mazelas. Mas sabemos da Tua paciência, do Teu amor e da Tua sabedoria para com todos nós. Por isso, Mestre, por isso, Deus, agradecemos por tudo que temos em nossas vidas. Que a Tua paz, que Teu amor, Jesus, esteja junto de toda a humanidade terrena, principalmente sobre todos aqueles que sofrem neste mundo, que Tu possas ter um olhar dulcificado, compassivo sobre todos nós. Nos envolva hoje e sempre no Teu amor, Senhor. Que assim seja. O passe espiritual então foi dado, e aqueles irmãos que possam neste momento ser gratos a Deus por tudo que temos em nossas vidas. Uma boa noite a todos, que assim seja.